Muito boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Boa tarde a todas e a todos que estão chegando aqui para o nosso webinar Destinos Brasileiros Sustentáveis. Estamos chegando hoje na nossa segunda sessão. Então, por favor, fiquem à vontade. Daniel já dando uma boa tarde aqui para a gente. Quem estiver por aqui pode se manifestar pelo chat. Quero interagir com vocês. Igual na semana passada, se quiserem comentar de onde estão falando, cidade, estado, para a gente ir se conhecendo um pouco. Temos alguns temas muito relevantes para a gente falar um pouco hoje, tá? Mas antes de mais nada, pessoal, dá boa tarde, tá? Para todas as pessoas que estão aqui com a gente. Hoje, nessa segunda sessão, a gente vai continuar o papo que a gente fez, né, na semana passada, para falar um pouquinho sobre como a gente pode tangibilizar as práticas, né, de ESG dentro do contexto do turismo no nosso país, tá? Pegar aqui um pouco algumas referências de bons trabalhos que estão sendo feitos nesse sentido e também trocar um pouquinho de ideias, né? Então tem aqui um pouco de interação também. Participem bastante, tá? Mandem as opiniões de vocês, as perguntas pelo chat e também aqui a hora que o pessoal da SG Pulse puxar essas etapas mais interativas, participem dessas dinâmicas, porque é importante também para a gente conhecer um pouco, né, da perspectiva de vocês, quais são os desafios que vocês têm tido no dia a dia, né? O Eric comentando aqui que está falando da Setor de Rio Claro, seja bem-vindo, Eric, tá? Então, assim, esse momento ele é feito para vocês, tá? Boa tarde, Keila, seja bem-vinda aqui também com a gente, tá? Então, aproveitem muito. A gente pensa esses momentos justamente para a gente entender em que pé vocês estão, né, e gerar ali algumas perspectivas importantes para que vocês possam usar dentro do contexto de atuação de vocês também, tá? Pessoal, antes de mais nada, me apresentando aqui, eu sou Caio Iglesias, eu atuo com inovação em SG na Embratur, e queria deixar um recado muito rápido para vocês antes da gente entrar antes da gente entrar de fato no conteúdo, tá? A gente preparou bastante coisa para a agenda de hoje, e vocês vão perceber que na tela tem ali o título, né, do nosso webinar e tem um QR Code. Então, queria dar um destaque para esse QR Code, para quem quiser escanear ele com o celular e entrar nesse link. Ele é um canal da Embratur, tá? Um canal no WhatsApp, onde você pode acompanhar todas as notícias da agência, tá? Então, tudo que for de ESG vai estar lá, as nossas participações em eventos, editais que a gente abre, né? Tudo que existe de iniciativas e de projetos da Embratur, lembrando que a Embratur hoje, né, agência de promoção é, do turismo internacional, então ela promove a imagem do Brasil lá fora. Então, para vocês acompanharem essas novidades, estejam nesse canal do WhatsApp, tá? É muito importante porque por ali a gente divulga não só as atualizações desse trabalho, mas novas oportunidades também, tá? E, pessoal, um segundo recado que eu gostaria de deixar aqui para vocês, além do nosso canal no WhatsApp, é que a gente lançou o nosso relatório de sustentabilidade. Tá? Esse relatório está fresquinho, ele foi lançado agora em agosto, então ele é bem recente, é a primeira vez na história, tá, que a agência lança um relatório de sustentabilidade. Então, provoco vocês aqui também para escanearem esse novo QR Code que está na tela, para que vocês possam, né, acessar o nosso site. Se vocês rolarem a tela um pouquinho para baixo, vocês conseguem baixar ali o nosso relatório de sustentabilidade. Então, ali vão ter todos os temas materiais para a Embratur, né, o que é importante para a gente olhar quando a gente pensa em turismo, né, quais que são os temas que a gente tem atuado de forma mais ativa, né, e quais que são os temas que a gente tem desdobrado junto a esse trade turístico também, tá, que são esses atores aí relevantes, né, muitos deles aqui com a gente nesse webinar, né, mas que não adianta também a gente, enquanto Embratur aqui em Brasília, falar sobre uma estratégia de sustentabilidade se isso não está sendo desdobrado na ponta, né, em como a gente oferta essas experiências turísticas, né, para os clientes, para os turistas. Então, sem mais delongas, pessoal, depois vocês vão ter acesso a esses links, então quem não conseguiu de fato pegar aqui o QR Code na tela, fiquem tranquilos, depois a gente manda em paralelo para vocês,
Mas aqui, sem mais delongas, gostaria de encerrar minha fala de novo, provocando vocês para aproveitarem muito os momentos que a gente vai viver aqui hoje, tá? Eu acho que essa é uma oportunidade, assim, pioneira no caso da Embratur. É claro que a gente, coletando resultados e feedbacks de vocês, a gente pode pensar novas iniciativas nesse sentido. Então, de novo, pedir aí bastante interação de vocês, dúvidas, palpites, opiniões, porque isso ajuda a gente a pensar mais valor também quando a gente faz esse tipo de iniciativa, tá? Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos. Espero que essa tarde seja muito produtiva e gostaria de convidar aqui Tati e Hélio, que vão ser aqui as pessoas condutoras, né, as pessoas professoras aqui nesse momento para trazer a segunda parte do nosso conteúdo. Então, Tati e Hélio, mais uma vez, obrigado demais pela parceria de vocês até aqui, tá? Tenho certeza que a gente tem muita coisa rica para falar aqui hoje, então, nesse momento, deixo a fala com vocês. Boa tarde, gente. Obrigada, Caio. Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos. A gente queria, antes de começar, passar aqui um vídeo do concurso da Embratur de Práticas ESG. Foram aí 4 ganhadores e essa nossa ação é uma ação pós-concurso, por isso essa nossa parceria junto com a Embratur e a Unidestinos. Então, a gente vai passar um vídeo resumido aqui das práticas, né? A gente está num dia de práticas sustentáveis desses destinos. São 3 minutinhos aqui dessas práticas e a gente segue aí com mais conteúdo para vocês. O vídeo resume o top 10 do Pitch Day. Foram 10 destinos que chegaram ao top 10 do concurso Embratur de ESG. E agora a gente traz um trechinho de cada um dos top 10 finalistas do concurso ESG da Embratur. Roda o filme, por favor. Como um destino também do interesse da comunidade LGBT. Então, por isso, para facilitar, melhorar a experiência na cidade, a gente fez também esse guia em parceria com entidades do setor, de forma a gente apresentar a cidade e trazer não só boas experiências, mas também segurança para o público. Nesse momento, nós estamos com um recurso para atuar com trabalho na APA da Costa dos Corais, em alguns municípios, para a gente preservar esses corais que estão sendo devastados por conta de todo esse processo ambiental. E quanto à valorização das comunidades, também é um outro aspecto, pois são iniciativas que acabam resgatando esse pertencimento da comunidade por meio da gastronomia, da cultura, da história, da religião, da economia criativa. Aí do impacto social, a gente procurou contemplar experiências relacionadas ao fortalecimento da relação com o patrimônio, com os atrativos turísticos, né, seja por meio do acesso a esse patrimônio, né, a relação do carioca mesmo com a sua cidade, como, por exemplo, com o Dia de Turista, né, ou da valorização da riqueza e da diversidade cultural com o Circuito Herança Africana, o Aqui Tem Memória também, né. O uso das novas fontes de energia. Esse aqui é um antigo aterro sanitário, para vocês terem uma ideia, hoje com mais de 8 mil painéis fotovoltaicos, e que só esse ambiente gera mais de 30% do consumo público municipal da nossa energia. Tem a diretoria geral e 2 diretorias, né? Uma de promoção e inovação e a outra voltada para gestão, sustentabilidade e qualificação. Então, a questão da sustentabilidade já é um eixo central dentro do nosso planejamento, da nossa atuação, com o foco no crescimento da economia do turismo no Paraná de forma geral. Hoje, o Rio Grande do Norte tem um impacto muito grande na parte ambiental, com foco principalmente na energia renovável. A gente é o maior produtor de energia eólica do Brasil, além de possuir diversos parques solares. Nossos empreendimentos turísticos, principalmente a rede hoteleira, ela utiliza quase 100% dessa energia eólica. Então, nós buscamos, além do turismo Sol e Praia, esses projetos que fortalecem e minimizam todo o período de sazonalidade. Faz com que a comunidade local, os artesãos, os caiçaras, os pescadores, no avistamento de baleia, por exemplo, eles saírem do trabalho dele, da parte da pesca apenas, mas também fazer o turismo, levar o turista para as visitas.
Então, o Legado das Águas, que é o coração desse distrito, hoje, ele possui práticas na parte de meio ambiente, né, no qual ele tem o Centro de Biodiversidade da Mata Atlântica, com extensa pesquisa nessa área, desenvolvimento de mudas, faz parte da grande reserva da Mata Atlântica, né, todo já o mercado de carbono estruturado. Então, no que tange a mudança climática, a gente tem aí o Plano Municipal de Arborização Urbana. Em relação à valorização da biodiversidade, a gente tem o nosso programa de expositores temporários do Museu da Gastronomia Maranhense, que já teve a participação de mais de 40 expositores, e desses 40 expositores, mais de 200 mil foram faturados por eles. O projeto Praia Linda, Praia Limpa, a redução de poluição também na nossa cidade, a gente tem 25 ecopontos, que são coletas, né, de lixo dentro da cidade, além de outras atividades vinculadas a essa questão. Muito bem, e aí para esses top 10 finalistas do concurso, eles já têm aí o pré-diagnóstico, eles poderão seguir com o pré-diagnóstico ESG Pulse, para posteriormente uma certificação ESG. Então, a gente está falando aí de todos esses municípios de BH, o estado de Alagoas, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Curitiba, Paraná, Rio Grande do Norte, São Sebastião, estado de São Paulo e São Luís, que poderão aí ter um atendimento personalizado aqui junto com a gente nesse pré-diagnóstico. Então, antes da gente seguir, ainda temos as boas-vindas da Unidestinos. Então, passo a palavra aqui para o Tony, que deixou uma mensagem para a gente. A Unidestinos, quero dar boas-vindas a todos vocês nessa segunda etapa da nossa Jornada Sustentável do Brasil. No primeiro encontro, falamos de propósito e de oportunidade. Hoje, vamos falar de implementação e resultados. O turismo brasileiro está diante de uma grande virada. Destinos que medem e comunicam sustentabilidade ganham vantagem competitiva nas RFPs. Atuam e atraem com mais eventos. Fortalecem o ticket médio e constroem uma reputação internacional. O papel da Unidestino é conectar tudo isso. As organizações de conventions e de vistos birôs mobilizam a rede local nessa cadeia produtiva que nós falamos de turismo, de viagens e de eventos. São os hotéis, os espaços, as agências, os fornecedores e ajudamos a organizar todas essas evidências. As secretarias, elas garantem essa governança, formalizam as metas e abrem caminho para políticas públicas que consolidam esse legado. A ESG Pulse, nossa parceira técnica, entra com a metodologia e a plataforma, diagnóstico do destino, plano de implementação, certificação da rede e verificação de eventos. Tudo isso é auditável, com relatórios que geram valor ao mercado. Cada cidade pode começar agora, com autoavaliação gratuita. A partir dela, o destino recebe seu panorama inicial, indicadores e orientações práticas para avançar. Nosso convite é direto. Alinhe com os convênios de birôs e com as secretarias para definir o responsável técnico e escolha o pacote que melhor se encaixa na sua realidade local. Estamos construindo, juntos, uma rede nacional de destinos que querem disputar e ganhar os melhores eventos do Brasil e do mundo. O turismo brasileiro tem a chance de liderar pela sustentabilidade. E o momento é agora. Muito bem, Tony, obrigada. Agora eu queria ouvir vocês um pouquinho, os participantes que estão aqui acompanhando a gente. Quem você está representando, se é um órgão público, uma agência, uma hotelaria, um fornecedor aqui do setor de eventos e turismo. Como vocês vão responder? Quem não esteve com a gente no primeiro webinar, logo abaixo da tela de vocês, da tela de transmissão do vídeo, vocês têm um quadradinho com a atividade. Então, cliquem nesse quadradinho de atividade e logo abaixo vai abrir, então, a pergunta e vocês selecionam de onde você vem, né, que órgão ou que empresa você representa e a gente vai vendo aqui ao vivo como que tá aí como estão os nossos telespectadores, os participantes aqui do nosso webinar. Vamos ver o preenchimento aqui ao vivo. Vocês também ficam sabendo quem está aqui acompanhando com vocês. Então, a gente tem bastante secretaria municipal, agências de viagem e eventos, também tem bastante, convention bureau, fornecedores do setor, parques e atrações turísticas. Então, a maioria aqui, a gente tem mais de 40 pessoas aqui online com a gente, e
muita secretaria municipal e agências. Muito bem-vindos. Então, acho que podemos seguir, já deu para a gente ter aqui uma ideia. Tem bastante outros, né, Tati? Tem bastante outros. Mas vamos lá, deixa eu me apresentar, então. Eu sou o Hélio Brito Júnior, comecei minha carreira há 35 anos no turismo como guia, depois de anos conduzindo grupos de incentivo, era a minha especialidade, eu fundei uma agência em São Paulo de incentivos, e com isso a gente conseguiu ter muita referência internacional. E aí, por causa disso, eu resolvi fundar a ESG Pulse, porque eu pude notar a diferença, né, do potencial que a gente tem de turismo e o que acontece lá fora. Então, a ESG Pulse ela vem para liderar a transformação em eventos e turismo em toda a cadeia produtiva. Hoje são mais de 500 empresas no ecossistema, mais de 300 fornecedores cadastrados, mais de 200 eventos verificados. E ao final desse webinar, a gente pretende colocar mais uma linha aqui de quantos destinos estão dentro da jornada de sustentabilidade que a gente quer apoiar aí durante esses próximos anos. O Brasil chega a 7 milhões de visitantes, está todo mundo comemorando, recorde histórico. Desses, 3,5 milhões são argentinos, República Dominicana recebe 10 milhões de visitantes por ano, o Marrocos 20, o México 40. A gente ainda tem muito a crescer. No ranking global de destinos sustentáveis, que já existe há 10 anos, desde 2016, o Brasil não aparece no mapa. A gente pode ver aqui as notas dos destinos que começaram a medir na Ásia, no Pacífico, na Europa, e as notas hoje, o primeiro colocado é Helsinki, com 93,52%, ali no norte da Europa, e chamar a atenção aqui para Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos, que está com uma nota 5,7%. Então, estar nesse ranking global atrai muito evento internacional de grande porte. Os organizadores e as multinacionais hoje estão vendo ESG como um fator de tomada de decisão, e a certificação atrai, a certificação traz. Então, uma pergunta aqui é o que você ganha ao liderar esse movimento aí no seu destino, aí no seu empreendimento. Você vai passar por uma transformação profissional importante, você vai aproveitar de algo inédito que tem aqui no Brasil, que a gente trouxe. Hotel e destino certificado atrai novos negócios, então você vai poder ser a pessoa que vai mudar um pouco a realidade aí em relação ao que é o turismo dentro do seu território. E sim, vai ser a partir de vocês. Vocês podem colocar o seu destino no mapa do turismo sustentável global. A ESG Pulse viabiliza isso, porque é uma plataforma de conhecimento técnico que está super acessível, pronto para ser implementado. Isso é o resultado de milhões de reais investidos e muito trabalho de muita gente por muitas horas. Então, ficou muito simples, o nosso processo é simples, a missão é grande, a missão não é simples, mas a gente facilitou muito para vocês e vocês vão tirar muito proveito disso, tenho certeza. Então, nós somos uma ferramenta que vai poder viabilizar a implementação dessas práticas ESG no destino e na empresa de vocês. E o que a plataforma oferece é uma inteligência de dados para a tomada de decisão. Então, dentro de todos os processos ali que a gente tem para oferecer, são diagnósticos de eventos, certificação, e o mais interessante de tudo é que ele junta dados de todo esse setor de turismo e eventos e de toda a cadeia de fornecedores, podendo gerar benchmarking e dados do setor em relação ao ESG, e vocês se entenderem como vocês estão em relação ao mercado e entender essa vantagem competitiva aí, tanto para destinos quanto para as próprias empresas. A gente segue toda a metodologia
tanto da ISO, específicas de eventos, a BNT de ESG, né, hospedagem e hotelaria, somos membros do GSTC, trazendo aqui, se alimentando desses critérios internacionais de maiores referências, e todos os nossos critérios, eles têm um depara para os ODSs. Então, qualquer relatório, qualquer medição de qualquer critério que vocês façam aqui dentro da plataforma, vocês conseguem ter uma visualização de como estão os impactos de vocês em relação aos ODSs, podendo gerar metas estratégicas específicas em relação a cada ODS, de acordo com o que é mais relevante para vocês. Então, aqui resumindo de forma visual, a gente oferece certificação ESG para toda a cadeia de turismo e eventos, então hotelaria, agências, A e B, centros de convenção, pavilhão e todos os players, né, cenografia de eventos, por exemplo, mobilidade, todas as empresas aí que contribuem. Qual que é o diferencial nosso? É porque a gente traz normas também de eventos sustentáveis, não é só uma norma de ESG, mas é também de eventos sustentáveis, também de hotelaria e também de hospedagem. Nós temos solução de carbono, que é um inventário de carbono e compensação, tanto o inventário da própria operação da empresa, quanto o inventário de carbono dos eventos, relatórios específicos dos eventos corporativos e convenções e feiras. Então, todas as práticas ESG, tanto do evento quanto da cadeia de fornecedores, a gente consegue mapear e trazer para vocês terem transparência aí para apresentar para os participantes. E o nosso programa de destinos sustentáveis, que a gente vai aprofundar logo adiante com vocês, para vocês terem mais visibilidade o que é um destino sustentável e essa jornada. Bom, falando sobre a qualificação de eventos, acho que um dos grandes eventos que já passou pela nossa ferramenta foi o Lollapalooza. Ele é um formulário que você preenche, ele pode orientar e fortalecer na hora do planejamento, do briefing até a entrega do evento, quais são os critérios do ESG que você deve aplicar no seu evento. Então, se você vai fazer um Réveillon, você quer que o Réveillon da sua cidade seja um Réveillon ESG, ou o Carnaval, ou as comemorações de fim de ano, dá para você entender o que é o universo dos eventos regenerativos. Através dessa ferramenta, ela também faz o inventário do carbono e você pode ter o primeiro evento carbono neutro da sua cidade. Importante dizer que quando você compensa o carbono, você não está fazendo o seu evento carbono zero, porque ele teve a emissão de carbono. Mas quando você compensa, você faz ele ser um evento carbono neutro. Então, você já pode agora, em breve, ter os eventos dentro dessa metodologia. A certificação de negócios de destinos, ela difere formulário de eventos porque é auditável. Então, passa por uma verificação desses dados para que ocorra a certificação. É padrão, é norma técnica que a auditoria em loco aconteça, e aí o relatório vai destacar todos os critérios que estão sendo realizados pelo seu destino, ou pelo seu hotel, ou pelo seu restaurante, ou pela sua agência. Então, o laudo também, e a própria plataforma vai te dar próximos passos e o caminho evolutivo. Se vocês lembrarem daquele primeiro gráfico que eu mostrei, dos 10 anos do GDS, como cada município vai aumentando ao longo do tempo a sua nota, o seu score. Por que isso? Porque quando você olha para essa régua da ESG Pulse, para esses critérios ESG, você tem esses próximos passos. O que a gente ainda não faz, você passa a saber o que precisa ser feito. Então, isso ajuda muito a cada um de vocês na sua carreira, porque vai te dar um caminho claro do que deve ser feito para que você implemente essas práticas aí no seu território. E no fim, né, o que você, o seu destino, a sua empresa ganham é exigência de mercado. Então, a gente está falando, sim, de gerar negócio, captar recurso, falamos bastante disso no webinar 1, é sobre reputação e credibilidade da gestão, tanto a gestão pública quanto a gestão corporativa, e a mitigação de riscos. Então, quando vocês trazem todos esses critérios e implementam, é uma sustentabilidade do negócio e da gestão de forma estruturada, que gera credibilidade para receber mais investimentos e captação de mais recursos. Então, isso já é
um dado. A gente recebeu bastante demanda de empresas agora em fase de RFP, setembro e outubro, onde agências precisavam ter aí critérios, metas e certificações ESG para se homologar com multinacionais. Então, isso é realmente um fato, né, um dado que está acontecendo, e vocês que estão aqui sabem disso, por isso que vocês querem, né, dar o próximo passo e seguir adiante, porque já perceberam essa exigência aqui do mercado. Mas eu queria entender de vocês, então, e para vocês também entenderem, dos que estão aqui presentes, quais os principais desafios que o seu destino ou a empresa tem para poder avançar nessas implementações de práticas sustentáveis. Então, se puderem aí embaixo do vídeo de vocês, responder a próxima atividade, a próxima resposta, trazendo aqui para a gente um pouquinho desse overview de quais são os desafios que vocês enfrentam ao tentar implementar essas práticas ESG, né, no destino ou na empresa. Vamos ver aqui a resposta de todos vocês. Então, lembrando, quem não estava aqui na primeira pergunta, embaixo do vídeo, da transmissão do vídeo, tem um quadradinho escrito atividade, aí na própria tela, e vocês conseguem clicar em atividade e ter a resposta e responder abaixo em múltipla escolha. Daqui a pouco a gente vê aqui as respostas aparecendo à medida que o pessoal vai respondendo. Muito bom. Temos uma resposta, vamos seguindo. A interação. Será que bugou o sistema, Tati? Por enquanto, as opções seriam, né? Falta de conhecimento técnico, falta de engajamento interno, tanto da empresa. Então, acho que podemos avançar, depois a gente volta nessa pergunta. As respostas não estão carregando, então a gente pode seguir, depois a gente volta para ver essa pergunta específica. O que o ESG traz, né? Só voltando, então, sobre os desafios, né? Desafios técnicos. Às vezes, o que a gente fez entre um webinar e outro foi também colher essa pesquisa dos desafios. O primeiro que apareceu foi falta de capacidade técnica, né? De treinamento de técnico e de critérios, e também de engajamento interno do time. Então, a gente traz a salvaguarda de normas e critérios com o dashboard de gestão para poder ser comunicado com transparência depois de todo o rastreamento dos dados. Então, na plataforma ficam os dados todos organizados, de todos os critérios, o painel de gestão e poder transmitir isso, comunicar com legitimidade. Então, quem tinha lá atrás uma dificuldade de entender quais critérios e como implementar essas práticas, a própria plataforma traz um guia passo a passo para a implementação desses critérios técnicos. E vocês ficam com um dashboard de melhoria contínua através dessa plataforma. Então, pense de forma estratégica, olhando em torno de 50 critérios, 100 critérios, 150 critérios, dependendo da categoria de cada empresa, ou se é um destino, né, município, ou se a gente está falando de estado, tem diferentes ali critérios implementados, ele é bem customizado, então vocês terão um dashboard para poder filtrar e tomar decisão de acordo com o tipo de investimento ou de acordo com as metas específicas que vocês terão ali para implementar no próximo ano. Bom, por que a gente fez esse programa, né, de desenvolvimento de destinos sustentáveis? Porque a gente entende o potencial que o Brasil tem de gerar muito mais turistas para cá, e a gente está só transmitindo notícias de guerra civil no Rio de Janeiro, confusões de COP30 em Belém, e isso afasta turista. Então, como profissional apaixonado do turismo, eu tenho o turismo como lugar que é um lugar para mudar o mundo, sabe? O turismo, ele conecta as populações, ele conecta pessoas de diferentes idades, raças, etnias e religiões. É incrível o turismo. Então, a gente quer fazer o Brasil se consolidar como um destino sustentável no mapa global. A gente precisa entrar no mapa global para trazer milhares de turistas qualificados que passam uma semana aqui.
E ele é bom porque como a gente vai para a base do empresariado, a gente vai certificando os hotéis, isso atrai negócios novos, atrai novos investidores, negócios novos, atrai novos investidores. Quando tem a certificação, a gente transforma isso num movimento apartidário. Pode entrar administração, sair administração, trocar de partido, a régua é a mesma, nada muda, a gente continua, todo administrador vai saber o que precisa dar de continuidade. Então, eu acho que aqui a gente resolve uma questão problemática que o Brasil tem, que a gente nunca consegue dar continuidade ao ciclo anterior. E a sustentabilidade, ela vira um ativo econômico e também político da atual gestão. Então, você que está na gestão pública e que precisa de um ativo sustentável, a hora é agora. Porque vocês vão ver daqui a pouco, na próxima meia hora, como é fácil de implementar e como a ferramenta vai te ajudar muito a se tornar esse grande transformador aí do seu destino. Então, a gente está fazendo isso por vocês, está fazendo pelos destinos, pelo turismo do Brasil, e vamos evoluindo fase a fase. Que nem o gráfico mostrou, cada ano implementa uma coisinha a mais, né? E aí a gente vai indo caminhando para um Brasil muito diferente aí no futuro. As fases que a gente traz para o desenvolvimento e a jornada do destino, né, são 4 fases, sendo o primeiro destino engajado. Então, a gente já está oferecendo o primeiro passo desse destino engajado é o pré-diagnóstico na ferramenta. Então, o destino fazendo um pré-diagnóstico, avançando para uma primeira certificação, ele é considerado engajado, ou seja, vocês entendem quais são os critérios, entendem ali qual é o direcionamento a seguir e se engajaram. Aí, a partir daí, é a melhoria contínua de todos os critérios e vão evoluindo aí para comprometimento, depois considerando um destino sustentável, ali a partir de 70% das métricas em conformidade e, enfim, um destino transformador. Quais critérios a gente está falando para avançar em cada uma dessas fases? Ele vai evoluindo em termos de em desafios a cada fase, mas a gente está falando prioritariamente de grandes temas do eixo ambiental, social e de governança. Eu trouxe isso um pouco no webinar 1, a gente repassa aqui de forma mais rápida, mas a gente está olhando em eficiência energética, gestão ambiental, gestão de resíduos e recursos hídricos. Então, é sobre o destino e a empresa também, que isso também se aplica para os negócios, né, hotelaria, agências, redução do consumo de energia, redução de emissão de carbono e um incentivo e um olhar para essa energia renovável no destino, desde mobilidade mais sustentável. Então, a gente olha para todos os setores ali que envolvem esse recorte aí do turismo, que envolve as práticas do turismo nesse destino. Gestão ambiental, proteção de ambientes sensíveis e da biodiversidade. A gestão de resíduos em relação ao incentivo de economia circular e gestão dos resíduos sólidos e efluentes. E os recursos hídricos, obviamente, olhar para a qualidade de água e o quanto que essa gestão hídrica está sendo responsável. No eixo social, a gente olha para a prevenção e exploração à discriminação, saúde, segurança, saúde e bem-estar, ali, né, da sociedade e dos turistas também, a gente faz esse recorte específico, diversidade e inclusão, com trabalho decente e oportunidade de carreira. Então, o que o destino ou uma empresa está fazendo para desenvolver, né, as pessoas dentro, né, nesse olhar profissional, diversidade, igualdade e inclusão social, e o impacto social na questão da cultura local. Então, é importante o apoio e a contribuição na comunidade para a economia local, valorização das empresas locais e da cultura. A gente viu aqui nos exemplos, no início do webinar, alguns exemplos em relação ao incentivo da cultura local, dos destaques do concurso da Embratur. Então, foram exemplos práticos que vocês puderam vivenciar. No eixo de governança, a gente fala de conduta empresarial, que é a governança, estratégia e políticas públicas. Então, as secretarias têm realmente um papel importante no destino
com a questão das políticas, e uma empresa que não tem políticas, não tem governança, ela não tem direção. Então, é o primeiro ponto que a gente olha, quais as políticas, né, e como que está a governança desse empreendimento, porque a governança, ela dirige os outros eixos, né? Ela que vai trazer ali como que o ambiental vai estar atuando, como que o social vai estar atuando, porque ela que rege, né? Ela coloca as regras, e para depois ter o compliance, que são metodologias de implementação que garante e monitora essas políticas. E quando a gente fala de governança, a gente está falando também de gestão de riscos e transparência. Então, o quanto os riscos estão monitorados dentro do destino e na empresa, se tem um mapeamento de risco e se eles estão sendo, vocês têm planos atuantes em relação a esses riscos, tanto para evitar quanto para mitigar. E, por fim, o importante aqui é que a gente fala de toda a cadeia de fornecedores. Não adianta só um destino estar em linha na questão pública se os empresários, se a sociedade não acompanha isso, né, em termos de toda a cadeia de fornecedores. Então, se a gente olha um destino trabalhando de forma unificada, com todos os empresários, né, o público e o privado trabalhando junto, a gente está elevando toda uma sociedade com essas práticas estruturantes. Por isso que um dos itens dentro de um destino é poder incentivar a certificação e as práticas ESG na própria cadeia de fornecedores. Quando a gente fala de uma empresa especificamente, a gente fala de 4 níveis. Também é uma jornada de evolução, né? Então, assim, o primeiro passo é você cumprir com 50%, pelo menos 50% dos critérios ESG, né, nos todos os eixos. Então, a gente não pode certificar uma empresa que tem um dos eixos abaixo de 50%. Então, essa é uma premissa básica, todos os eixos a partir de 50% dos critérios, e a partir daí, então, tem uma jornada evolutiva de 4 fases, onde você vê aí de 60% a 75% a fase 2 gerencial, onde você passa além do que é exigido por lei, você já está começando a implementar processos mais robustos. O nível transformador já traz as políticas sustentáveis, as políticas ESG incorporadas na cultura organizacional. Então, isso já faz parte do dia a dia e, né, os colaboradores internos, a empresa já respira esses processos de forma natural. E o nível regenerativo, aí já mais avançado, entre 93% a 100% de compliance com os critérios. Quando eu comecei a certificação da minha agência, volta, Tati, o slide anterior. Quando eu comecei a jornada de certificação da minha agência, eu achei interessante compartilhar essa experiência. Primeiro contato com o questionário, que vocês vão ter também esse primeiro contato, a minha nota foi 2. Foi 20 e poucos, não lembro quanto. E aí, a Jaque, que me ajudou, né, a preencher o questionário e tudo mais, Hélio, tá aqui, estamos só com nota 2 e tal. Eu comecei a ver o que faltava implementar, e eram coisas importantes, coisas simples que no dia a dia de uma correria da operação a gente nunca tinha olhado. Então, conforme a gente vai implementando cada um dos itens do critério, eu sinto a minha empresa muito melhor. E hoje a gente já está aí há 4, 5 meses, desde que a gente iniciou a jornada na agência. A gente já está, hoje já consegue chegar no nível básico, já consegue entender quais são os próximos passos. Então, é muito útil, foi muito útil para mim também, usar a própria ferramenta que o time da ESG Pulse construiu. Foi muito bom para a gente saber o que implementar e o que é mais caro, o que é mais barato. A gente vai mostrar esse detalhe daqui a pouco. Quando a gente observa quais são as categorias de certificação possíveis dentro da nossa plataforma, então a gente tem certificações para município, para estado, agências de viagem e agências de eventos, hotelaria, bares e restaurantes, parques e atrações turísticas e empresas e fornecedoras do setor do turismo. A gente conseguindo qualificar também os empresários é onde o GDS deixa aquele destino entrar no mapa global. Então, para a gente entrar no mapa global, a gente vai ter que certificar o município e certificar
o empresariado. E se o Estado vem apoiando com estruturas, né, com toda a legislação que ajuda essas implementações e fontes de financiamento, a gente consegue acelerar muito. Então, a certificação do Estado, ela vem num lugar muito mais de estruturar para que os municípios possam também seguir sem ter que vencer sozinhos as batalhas. Então, a gente conseguiu mapear tudo isso numa única plataforma, e aí agora a gente vai entrar já dentro da plataforma. Tati, conta um pouquinho como que é o processo. O processo são em 3 fases. Tem o diagnóstico inicial, uma análise de documentação, né, e depois a auditoria local. Esse diagnóstico inicial é o que vocês que estão aqui online já podem fazer, é o que a gente combinou aqui em parceria com a Embratur e a Unidestinos, que vocês já têm o direito desse diagnóstico online inicial. Querendo seguir e avançar com a certificação, aí é uma contratação de serviço e passa para a fase 2, onde a gente faz toda a análise online, adianta um processo de verificação de evidências para que uma auditoria local seja mais efetiva e que a gente possa comprovar tudo em loco e mais rápido. Então, vamos avançar agora para a plataforma e a gente vai passar um vídeo rápido aqui para vocês terem uma noção de quais são as possibilidades ao você gerir e fazer filtros gerenciais estratégicos, né, nesses critérios ESG. Como o Hélio comentou, a gente tem a certificação para diversas categorias, a gente faz específico para cada categoria, então, digamos que a hotelaria, dependendo do tipo de hotel, se ele é um resort ou um hotel cidade, ele vai ter critérios diferentes, é a mesma base, mas tem atividades de resorts que não se aplicam para a cidade, então vocês vão saber que se um resort foi certificado, você sabe exatamente que aquele outro resort tem as mesmas perguntas e os mesmos critérios avaliados, né, do que você. Então, assim a gente faz para a agência, a gente faz para todas as outras categorias. Então, vai variar a quantidade de critério para cada tipo de categoria. Vocês vão ver ali algum exemplo que a gente está colocando em relação ao município. Então, esse vídeo ele vai trazer um exemplo de criação de uma certificação de município, mas a funcionalidade, o formato para qualquer tipo de categoria é o mesmo, os filtros são os mesmos, as funcionalidades são as mesmas e os dashboards também. O que muda são só os critérios em si. Então, vamos rodar o vídeo, por favor. Bom, aqui, esse vídeo, a gente vai criar um destino. Então, esse é um pouquinho da carinha da plataforma. Aqui no exemplo, a gente está criando o destino de São Bernardo. Abre-se, então, uma primeira tela que depois vai ser preenchida com os resultados por eixo. Os filtros da plataforma, eles são feitos para uma gestão de baixo custo, médio custo ou de processos. Então, vocês conseguem entender cada pergunta, o que ela significa em relação ao processo. Tem filtros por ODS, onde vocês podem pôr metas por ODS. Cada pergunta tem um ODS específico relacionado. E vocês vão responder para cada critério sim, não ou parcial. E quando você responde sim, você sobe uma evidência. Qual evidência? Você vai ter para cada pergunta uma dica ali de evidência, uma sugestão, um direcionamento do documento que é necessário. Para o pré-diagnóstico, não precisa ainda dessa etapa de evidências, vocês só conseguem saber ali por onde vocês estão em maturidade. Agora, no exemplo, o filtro vai ser feito para processos. Então, naturalmente, as perguntas elas vão ser filtradas somente para processos e vocês conseguem fazer uma gestão mais eficiente, também podendo direcionar cada pergunta, cada critério para uma pessoa específica do time ou para outra secretaria, por exemplo. Você pode também direcionar grupos e lotes de critérios para uma secretaria específica. Então, aqui no exemplo, você vai clicar os quadradinhos de cada pergunta e essa pessoa vai receber somente esse lote de perguntas para responder. Então, é um processo onde a gente consegue descentralizar o questionário de forma simples para todo mundo, cada um com as suas responsabilidades e a plataforma, ela coleta e organiza todos os dados e todas as evidências
aqui para poder depois vocês acompanharem e gerarem os relatórios. Então, o upload das evidências é feito naturalmente, diretamente na plataforma, e depois vocês podem gerar um diagnóstico. Então, aqui nessa tela onde vocês veem ambiental, social e de governança, né, 63 para ambiental, esse é o pré-diagnóstico que vocês vão poder levar. Então, fica também uma gestão de quantas atividades por tipo de processo, e depois um dashboard por eixo, eficiência energética, gestão ambiental, gestão de resíduo por eixo. Então, é como se fosse realmente o dashboard ali do carro, né, de vocês, para vocês entenderem, putz, a conduta empresarial aqui está muito baixa, ou eu tenho que melhorar um pouquinho ali na minha gestão de risco. Então, isso fica uma forma visível e fácil, e quando você depois filtra também por esses grandes temas, você consegue atuar especificamente nesse tema, o que você quer melhorar. Muito bem. Hélio, algum comentário que você queira agregar aqui? Eu acho que é isso. A gente transformou essa falta de conhecimento técnico ali em algumas perguntas que você vai responder se faz ou não faz. E aí, com isso, você vai ter tudo que falta fazer, o que está sendo feito parcialmente, e você tem uma maneira de chamar as secretarias para reunião, ou os departamentos da empresa, do hotel, do restaurante, para que vocês consigam ter as suas certificações ESG e começar a acessar fundos de investimento, acessar novas oportunidades de negócio, eventos corporativos. Hoje, as grandes multinacionais já estão exigindo certificação para hotel, já estão exigindo certificação para agências, e essa tendência só vai aumentar. Então, a gente está aqui te oferecendo uma ferramenta que é inédita no país, é inédita no mundo. O pessoal que faz o GDS faz no Excel, ninguém tem acesso a essa ferramenta. A minha intenção é acelerar a nossa transição. Espero que essa ferramenta seja de bom uso para você e que seja também de bom uso para a sua carreira, porque você pode ser o elemento transformador e você pode se beneficiar muito, né, do tema ESG, que é um tema tão em voga. A gente tem corrida eleitoral ano que vem, então se a gente acelerar os processos, você já pode também trazer isso como argumento, né? Você já pode ter o seu retrato, o seu diagnóstico, já pode estar na sua jornada de certificação, para que vocês também possam ajudar isso a ser implementado. E o melhor de tudo é o benefício da gente ter um Brasil sustentável, um Brasil ESG, que vai ter negócios fortes em governança, impacto social e mais consciência ambiental aí para o nosso turismo. O nosso site, como é que faz agora? Não perca a oportunidade. Acho que só antes de mostrar, de falar do site, acho que assim, às vezes as pessoas têm um pouco de receio de falar, ai meu Deus, mas como que eu estou nessa métrica? Assim, muita coisa já é feita. Tem algumas coisas que são bom senso, mas tem outras coisas que são mais complexas. Então, quando acessa a plataforma e vê o dashboard nesse formato, o feedback que a gente vê é que dá clareza. Então, dá clareza do que eu já tenho e qual é o próximo passo, e conseguir se organizar nisso, né? Porque a gente vê um pouco só da parte mais de conteúdo, quando se escuta, mas como que é isso na prática? Então, ele facilita, essa plataforma facilita, só trazendo novamente um pouco os feedbacks que a gente responde. Então, sobre o site, todos que estão aqui online já têm o acesso na plataforma. A gente já viabilizou o acesso para vocês. O acesso seria pelo site esgpulse.global. E lá no canto direito superior tem o acesso à plataforma. Vocês só precisam refazer a senha, né? Então, cliquem em esqueci minha senha no login e coloquem a senha que vocês querem. Vocês já têm um acesso à plataforma e podem, então, seguir o passo a passo de criação de certificação e criação de destino. E é importante saber que esse ambiente é logado. Então, se você está com score baixo, ninguém vai saber. É só vocês que estão no grupo de trabalho daquele município que tem acesso, ou do teu empreendimento, ou da tua agência, do teu bar, do teu hotel. Então,
você vai ficar com esse roadmap até a hora que você decidir, putz, estamos com uma nota, estou chegando em Washington DC, estou com 5,6, já vamos comemorar, como que faz para ir para o mapa agora, Hélio, Tati, como que a gente vai lá para o GDS? Né? Então, a gente quer ajudar vocês a começar o processo, para daqui a pouco colocar seu município lá, porque a gente quer ver muito evento gringo vindo para o Brasil, a gente quer ver muito show fazendo carbono zero, muito evento público sendo feito com regeneração e não impacto, lixo. Então, como que é que muda toda essa realidade? Não é do dia para a noite, e não é fácil, mas a ferramenta vai te dar o caminho de forma facilitada e muito clara. Daqui a pouco a gente vai plugar uma IA aí e vai ficar mais fácil ainda. Mas, por enquanto, você já tem aquela telinha lá das evidências que dá a dica do que precisa ser colocado. Aquilo vale ouro, pessoal. Aquilo vale consultoria de horas e horas e horas e horas de consultoria para você tentar entender o que precisa fazer de ESG. Está aí. Estão nessas telas. Né? Então, usem, abusem e divirtam-se, porque no final do dia é sobre propósito, é sobre a marca que você quer deixar no mundo. Acho que todo mundo que trabalha com turismo tem essa preocupação. A gente está aqui reunidos, aqui deve ter 100 pessoas hoje reunidas aqui com esse mesmo propósito, né? Então, se você fosse liderar a transformação ESG no seu destino ou na sua empresa, quais seriam os primeiros passos que você poderia dar? Solta a pergunta aí embaixo, vai ter as opções de resposta, e vamos ver se agora o sistema desbugou. O Fábio lá da técnica, solta as respostas aí para a gente ver se destravou, Fábio. Muito bem, acho que ainda está no 1, vamos ver. Quais seriam os próximos passos a serem dados? Porque é o seguinte, é sobre uma ação, né? Tudo muda numa ação. O que você pode fazer agora? O próximo passo, terminando esse webinar, o que você pode fazer? A gente tem ali algumas opções. Fazer um pré-diagnóstico, formar um comitê ESG, engajar gestão e secretaria. Esses são os primeiros passos a serem dados aí. Então, pré-diagnóstico, engajar pessoas internas, engajar secretarias, engajar diretoria, gerência que esteja ali na empresa. Acho que não funcionou aqui. No primeiro webinar, a gente fez 7 perguntas e respostas e fluiu super bacana. Mas eu acho que, voltando aqui para a nossa apresentação, qual que é a próxima ação? A gente quer deixar para vocês a disponibilização de 17 agendas nossas para acompanhar o preenchimento aí do pré-diagnóstico com vocês e poder realmente trazer equipes internas de vocês engajados. Então, contem com a gente, com essa agenda, uma hora disponível aí para 17 destinos ou empresas. Esse QR Code ou o link, que aqui o nosso pessoal de suporte vai colocar o link para esse agendamento aqui no chat para vocês. E usem, pessoal, a Embratur, a Unidestino e a SG Pulse se uniu com esse propósito de, fato, elevar as práticas ESG do turismo e de eventos, e vocês têm essa possibilidade de fazer o primeiro passo, que é o pré-diagnóstico e o engajamento das pessoas que estão aí ao redor de vocês. Então, acessem esse QR Code, esse link, agendem aí com a gente, para que a gente possa acompanhar mais de perto essa implementação dessas práticas com vocês e poder tirar dúvida e acompanhar aí os seus desafios, o que a gente estava falando sobre desafios técnicos. Eu não tenho clareza. Aqui tem tudo para vocês, está tudo aqui dentro. Então, contem com a gente nesse sentido. Um pouquinho da nossa equipe para vocês conhecerem. Quer falar um pouquinho, Hélio? A gente tem a Carol e a Kathleen ali no comercial, a parte técnica de métricas, critérios, normas técnicas. A gente tem a Johanna e o Daniel Deli, também auditoria, todas essas dúvidas são com eles. E o time de tecnologia aí, o Fábio, o Felipe e o Cauê. Afinal de contas, a gente também é uma fintech, que eles lideram aí o desenvolvimento dessa plataforma aí. E na liderança estou eu e a Tatiana Pacheco,
à disposição de vocês aí. Volta lá, Tati, para o QR Code. Esse QR Code vai levar a nossa agenda. Então, para vocês agendarem conosco, aí a gente vai ver quem que é, se você é um hotel, se você é um município, se você é estado. Aí a gente vai direcionar o time técnico específico para esse agendamento. A gente está abrindo 17 slots agora, para que você tenha um pouquinho mais de vontade de iniciar, já possam se beneficiar desse espaço que a gente está abrindo na agenda. Já tem alguns municípios já na jornada conosco, né? O Campinas já está aí com a gente, o Rio, Foz do Iguaçu, já são as primeiras articulações que a gente está fazendo para implementação. Já tem os top 10 da Embratur, que a gente já está também com toda essa jornada disponível em articulação, e aí a gente está abrindo para mais 17. É a nossa capacidade de carga, né? Acho que sobre turismo sustentável a gente tem que analisar qual é a capacidade de carga. Então, cheguem primeiro, venham com vontade e estamos juntos para cima aí de colocar o Brasil no mapa global de turismo sustentável. E para quem ficou aqui até o final, a gente manda depois uma pesquisa de satisfação, de feedback aí desses 2 webinars, e quem participou dos 2 tem um certificado de participação, né? A Embratur também costuma emitir o certificado para todos os webinars e cursos deles, então a gente também aqui nos workshops internos que a gente faz e workshops in company, a gente também tem um certificado. Acho que quem participou dos 2 webinars pode receber isso, então respondam a pesquisa de satisfação, é sempre bom, né? Um feedback é um dos critérios ESG, a melhoria contínua. Então, estamos à disposição, mais uma vez um QR Code para quem ainda não agendou esse horário conosco, estamos super à disposição, esse é o nosso site, e acho que terminamos, né? Muito obrigado a todos, obrigado pela participação, obrigado, Tony, ao Caio e Tati, obrigado a você por estar aqui comigo até o final. Muito obrigada, pessoal, é isso, não deixem parada essa informação e realmente sigam para a ação e deem aí esse próximo passo. Acho que o Brasil está pronto para isso e depende de vocês, e né, nós, pessoas que estamos aqui liderando processos, então liderem e façam a diferença. Muito obrigada. Obrigado, tchau, tchau.